bebê da Maria para quando? 6 agora de junho. 6 agora. Olá. Começamos? Uhum. Estamos ouvindo bem? Dá um retorno aí, pessoal. Aleluia, glória a Deus. Parece que a Gisela resolveu o problema da Instagram dela. Parece que agora ela é. Todo dia vendo seu programa. Ela tá. Ela que gosta mais do seu palavra. Bom dia, estação! Ô, povo bonito! Não, que não apareceu. Aqui já apareceu, não. Olha isso, meu é meio lerdo. Não para? Então, não para Você não sentir. vai da estação de novo, não? Não, tudo bem. Não, atualiza a página. Olha aqui, Antônio. Ah, você vai embaixo. Sou muito roxo. Tem que ser pra cima. Literalmente, eu fico suportável. Só assim. Uma guerra com essa máscara. Opa, apareceu. Lá, estação. Vamos lá, vamos. Qual que tá o som? Imagem. Você viu a enquete aí, olha? Pois responda a enquete aí que eu fiz. Ele quer vir. E já tinha que ter começado. Caroline, Wellington, John, vamos chegando. Emerson. Dá um oi aí pro pessoal. Gente, estamos com visita aqui hoje. Visita nada, né, de casa. Oi, dona Zilza. Visita? Participando hoje aqui com a gente. E aí, velho? Trouxe até o cafezinho que ele não tomou. Pão de Deve estar queijo. morrendo de vontade. Pãozinho de queijo. Oi. É ruim. Perderam, né? Perder. Frio aí? Ué. Vamos ver lá uma vez aparecendo. É, descamada. John. A coisa boa nessa pandemia foi não ter que ver o Vila jogar. É, nem um palhaço. Bem, vamos começar então, querido? Gordinha, olha para nós, por favor. Pai querido, nós te louvamos nesta manhã. O Senhor possa, Pai querido, estar abençoando esse dia sobre cada um, Pai querido, da estação e aqueles também que passaram por aqui, Pai querido, e se encontram em lugares tão distantes, meu Deus. Mas eu sei que nesse momento eles estão acompanhando, Pai querido. Que o Senhor possa estender as tuas bênçãos, Senhor, sobre todos aqueles, Pai querido, que nesse dia, meu Pai, no dia de domingo, procuram, meu Pai, buscar a Tua palavra, buscar a Tua direção, Pai querido. Que o Senhor esteja estendendo as bênçãos sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos adorar o Senhor. Olá, Antônio, bem-vindo. Fábio, Cláudia, Emerson, Cláudia. Vamos lá, vamos lá.
nosso baluarte, tu és o nosso lugar seguro, nossa torre de refúgio, onde habitamos seguros, estamos debaixo de tuas Glória a asas. Deus. Eu agradeço. Agradeça esse Deus. Não compreendo, mas eu te conheço. Isso já me basta pra descansar. Eu te adorarei, mesmo com medo. Pois essa dor que sinto vem hora marcada pra paz viver. Excede a razão, por isso eu louvarei. Mesmo no olho desse furacão, eu não preciso mais prova de amor. Eu te conheço, isso me basta. Olha pra mim, pra tudo que sou. Todos os dias, Deus, hoje te dou. Olha pra mim, mas olha pra mim, olha pra mim. Excede a razão, por isso eu louvarei, mesmo no olho desse furacão. Eu não preciso de provas de amor. Eu te conheço, isso me basta. Mas olha pra mim, pra tudo que sou. Todos os dias, Deus, hoje te dou. A última vez. Olha pra mim, pra tudo que sou. Todos os dias, Deus, hoje te Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Bom, para quem a gente não disse oi, bem-vindos. Vamos compartilhar um trecho da palavra, vamos nos alimentar agora da palavra do Senhor, depois desse louvor maravilhoso. Como é bom adorar o Senhor, né? Gostaria de pedir aos irmãos que fazem parte aí do grupo lá da estação que respondam a pergunta que eu coloquei lá para nós termos uma ideia do que nós vamos fazer daqui para frente. E hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês que eu já compartilhei uma vez, mas eu gosto muito dessa mensagem e acho que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Eu quero falar sobre as duas fogueiras. Eu chamo a primeira fogueira da queda e a segunda fogueira, a fogueira da graça. E nós já estivemos ao redor de uma dessas fogueiras pelo menos uma vez na vida. E eu diria que nesses 3 meses aí que nós estamos vivendo essa luta, essa pandemia, não é? Talvez você tenha estado ao redor de uma delas várias vezes, né? Você tem estado aí ao redor dela por várias vezes. E então eu quero falar para você que se identifica com Pedro. Pedro é o personagem principal dessa mensagem de hoje, né? É sobre ele que eu quero falar. Pedro, pedra. Quero falar desse Pedro, pedra, que em um determinado momento da história dele virou pó. E eu acho que nós passamos por vários momentos assim nesses dias, né? Em que estávamos como pó. É fácil, talvez, né, quando estamos vivendo um momento de tranquilidade, de prosperidade, olhar para Pedro nessa situação que nós vamos ler e até julgá-lo, né? É aquele momento em que ele nega a Jesus, né? Por 3 vezes. A gente até se coloca, às vezes, na posição assim de não, como é possível, né, negar a Cristo? Só que, provavelmente, nessa pandemia aí, muitas vezes nós fizemos isso. E a ideia aqui não é condenar nem julgar, a ideia é compreender, né? Porque Pedro é humano e nós também somos. E nós temos esses momentos de pó, esses momentos em que nós nos sentimos fragilizados, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos amedrontados e muitas vezes culpados. Então essa mensagem é para você que em algum momento desses últimos meses se sentiu assim. Abra lá no capítulo 18 do Evangelho de João. Vamos ler. Vamos aqui tentar identificar na experiência de Pedro algo que nos faça avançar no nosso conhecimento acerca de quem é Cristo nas nossas vidas. Capítulo 18, então, a partir do verso 15, diz assim: Simão Pedro. E é interessante aqui esse Simão Pedro, né? A mistura, né? Da pedra, né? Com Simão, né? Essa coisa fluida, mole. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, e assim, para te localizar, se você não sabe, esse momento é aquele momento após a captura de Cristo, após a captura de Jesus, não é? Então Jesus está ali passando por alguns julgamentos. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo, João, né, entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela, essa moça, então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: não sou. Mas eu sei. Quem
essa mulher? Uma mulher carregada na porta, ali, porteira, né? Ali, a pessoa que está ali, serva, abrindo e fechando a porta, cuidando ali dessa atividade bem trivial, comum. Aqui nessa primeira negativa de Pedro, a gente pode ver nessa primeira negativa de Pedro uma fraqueza, né? Veja, aquele homem que há pouco tempo atrás, tudo bem? Versículo para você. Tem que alguém ir pôr na referência. Qual que é o João? João capítulo 18, vamos só avançar, deixa essas coisas para. Bom, essa primeira negativa, então, aquele Pedro que há poucos momentos atrás estava tirando espada para cortar a orelha de soldados, de pessoas que estavam indo prender Jesus, ele recua. E aí ele recua e se enfraquece diante de uma senhora que estava ali abrindo a porta para as pessoas entrarem. É sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Do mesmo jeito que em alguns momentos nós nos sentimos fortes, nos sentimos potentes, nos sentimos imbatíveis, né? A situação pode mudar rapidamente e a gente começar a se sentir fraco, fragilizado. Aconteceu com Pedro e acontece com cada um de nós. Quantos de nós aqui, não estávamos vivendo um momento assim de expansão, de crescimento, talvez inclusive na sua vida profissional, na sua vida financeira? Começou 2020 com planos, com projetos, pensando em crescer e de repente veio essa pancada e aí teve que abandonar planos, teve que abandonar projetos, teve que abandonar ou pelo menos suspender, alguns projetos, e começou não só a não crescer, a não avançar como você havia planejado, mas começou inclusive a decrescer, começou a perder, começou a passar inclusive por algumas necessidades. Pois é, esse momento de fragilidade. É aquele momento em que nós começamos, como Pedro, a duvidar, a colocar a nossa a operação de Cristo em nós, em xeque, começamos a, será que vai dar, será que vamos conseguir, será que vou conseguir passar, será que vou passar por necessidade, será que vai me faltar alguma coisa? Aquele momento, enfim, que a gente duvida. E não foram poucas das vezes que nós duvidamos. Você que está aí ouvindo do outro lado aí sabe disso. Aquele momento em que você pode até não compartilhar com o outro, com vergonha, mas que lá no fundo do seu coração você parou e pensou assim, será? Será que vai acontecer? Não é? Pois é, foi isso que aconteceu com Pedro também. Estava fraco, fragilizado. E aí, continuando, a partir do verso 18, ele diz assim, fazia frio, e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira. Essa é a fogueira, a primeira fogueira. Então, quem estava ali? Os escravos, os servos, aqueles que serviam ali, e os guardas, que haviam eles fizeram essa fogueira para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. E aí, enquanto isso, o que estava acontecendo? Jesus estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote. E olha a diferença, Enquanto Pedro é interrogado pela serva, que abre e fecha ali a porta para as pessoas entrarem, Jesus estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote. A atitude de Jesus é totalmente diferente da de Pedro. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Então, Jesus está ali diante da maior autoridade religiosa do local. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Então, enquanto Pedro está ali, frágil, negando, dizendo não para uma serva, negando a Cristo diante de uma serva, Jesus está ali, se colocando como Cristo, como um mestre, diante de um sumo sacerdote, sem medo algum, sem receio algum. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto.
Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. E aí Cristo não recua, não dá um passo atrás. Pelo contrário, ele diz: se eu disse algo de mal, denuncio o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, no sumo sacerdote. Na verdade, aqui ele estava diante de Anás, né? Bom, aqui mostra bem o contraste, né, entre ali o discípulo enfraquecido e Jesus, essa força toda. Né? Às vezes nós estamos assim, como Jesus, damos conta de enfrentar, de dizer, de seguir em frente, levantar a cabeça, enfrentar, e tem vezes que não. Né? E nós precisamos entender isso e aceitar que nós somos assim. Nós não somos Cristo. Nós estamos caminhando para um dia, talvez, nos aproximarmos de quem Ele é. Mas nós não somos. Nós temos fraquezas e fragilidades. Então, continuando Pedro, enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. A segunda negativa: não sou. E, de novo, diante dos servos, não tinha ali nenhuma autoridade. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu. Então, o parente lá, né? Eu não o vi com ele no olival. Mais uma vez Pedro negou. E agora já com certa culpa, né? Pelo que havia feito lá atrás, né? Cortou, tempestivo, precipitado, né? Não descontrolado. Mais uma vez Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou. Então essa é a primeira fogueira. Essa fogueira em torno do qual se encontra Pedro, esse discípulo que andou com Jesus por 3 anos. Ele não é um discípulo que esteve mais distante. Pelo contrário, ele é um discípulo que estava ali bem próximo. Ele fazia parte daquele grupo de 3 que estava sempre muito próximo de Jesus, caminhando com ele e conhecia bastante. No entanto, nesse momento aqui, ele se enfraqueceu. Então, para você que esteve em algum momento dessa pandemia se sentindo assim, fraco, fragilizado, com medo, com culpa, não é? Essa mensagem é para você. Você não está só. Outros passaram por isso, outros homens de Deus passaram por isso, entre eles Pedro. Esse Pedro, pedra, que nesse momento aqui era só pó. Né? Pó pisado pelos homens, né? Pisado pelos servos, né? Envergonhado, fragilizado, com a fé em frangalhos. Mas, que bom que não existe só essa fogueira, tem uma segunda fogueira, né? Tem uma outra fogueira. E o que eu acho interessante nessa mensagem é essa simbologia da fogueira, né? Todas as 3 negativas de Pedro, elas ocorrem ali, né? Próximo a essa fogueira. Quando, lá na frente, após Jesus ter ressuscitado, ele vai ao encontro dos discípulos, ele faz questão, tem esse detalhe, né? Ele faz questão de acender uma fogueira. Ele faz questão de recriar aquele ambiente. Ele faz questão de trazer a memória dos discípulos e principalmente a memória de Pedro naquele momento. E isso está lá no capítulo 21 do Evangelho de João. Pule aí algumas páginas. Jesus havia ressuscitado, já havia aparecido para alguns discípulos, né? E então, a partir do verso 1, depois disso, depois de ter aparecido para alguns discípulos, né? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, olha de novo o nome, né? Simão Pedro. Aqui ainda estava misturado, né? Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você.
Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Essa é uma coisa que acontece após a ressurreição de Jesus. Muitos não reconhecem, né? A dificuldade de perceber que é Cristo. Uma mistura talvez de incredulidade, né? Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E aí Jesus então diz: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, João, né, disse a Pedro: é o Senhor. Veja, nesse momento, Pedro ainda não havia reconhecido Jesus lá na praia, né? Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Ali a Bíblia diz que 90 metros entre o local que eles estavam até a praia. Um nado considerável, né? Um tiro de 90 metros. Chama a atenção o fato de, o que é normal, né? Quando você vai pular na água para nadar, o que é normal você fazer? Não é vestir a roupa, né? É tirar, para que fique mais leve, né? Para que você tenha mais agilidade, né? E você não corra o risco, inclusive, de afogar com aquele peso, né? No entanto, a Bíblia diz que Pedro faz o contrário. Reconhecendo a possibilidade de que aquele lá na praia fosse Jesus, o que ele faz? Ele pega a capa, capa pesada, veste a capa e pula na água. Por que Pedro faz isso? Era costume entre os judeus que, quando fossem ao encontro de uma outra pessoa para conversar, para estabelecer alguma relação ali, seja de negócio, de amizade, tudo, que eles estivessem bem vestidos, que eles estivessem com sua roupa completa, com a sua capa, né? E Pedro faz isso. Pedro lembra, né? Pedro lembra desse detalhe. Se é Jesus, quero chegar lá como deve ser. Como o Godinho colocou aqui, sim, talvez por vergonha, né? Talvez sentindo-se desconfortável com toda a situação, né? Porque afinal de contas, aquele que está ali na praia a 90 metros é o homem que eu neguei por 3 vezes, né? Diante de uma pessoa que estava ali servindo na casa, né? Depois diante de outros e diante de guardas. E aí então os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. E aqui nós vemos mais uma vez essa atitude impetuosa de Pedro, né? Pedro esquece completamente o barco cheio de peixes, né? Ele deixa o trabalho lá para os discípulos, né? E pula na água, né? E vai nadando, né? Ele esquece completamente. Pedro é esse, né? Esse precipitado, né? Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, e é essa fogueira, né? Que é a segunda fogueira. Quando eles descem, está uma fogueira. Peixe sobre brasas e um pouco de pão. Veja que Jesus já tinha o alimento pronto, né? Ele não espera que eles tragam, né? Ele mesmo já havia suprido a necessidade, né? Provido toda a necessidade de alimento ali naquele momento. E aí é a segunda fogueira. E aí o que acontece diante dessa fogueira, que eu chamo de fogueira da graça, né? É a fogueira da reconciliação, é a fogueira da aliança. É a fogueira em que, ao redor da qual Jesus pega aqueles homens que estavam cansados, fragilizados, muitas vezes talvez até com a fé abalada, e levanta esses homens e os coloca de pé. Disse-lhes Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Aqui eu vejo uma coisa interessante, né? Que aqui fala da oferta, fala de você, quando
se pede para que a igreja, os membros de um determinado grupo contribua financeiramente, né? Jesus já tinha o pão, Jesus já tinha lá, ele não necessita disso, né? Ele convida você a compartilhar o que é seu também, para você participar. Mas ele não depende de nós para isso, né? Ele tem seu próprio meio de sustentar a sua obra. Ele não depende do homem para isso, né? Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. E vejo que até os peixes que eles acabaram de pescar só pescaram também porque Cristo havia dado a eles a direção, né? Simão Pedro, então, aí ele volta. Simão chega na praia, vê que é Cristo, aí ele fala: agora volta e traga o peixe. Aí Pedro vai lá e volta, né? Esse Pedro volta a obedecer, ele volta a ser aquele Pedro diligente, né? Ele cai em cima: opa, peraí, esqueci meus amigos, esqueci meus companheiros ali, vou ajudá-los, né? Sim, Senhor Jesus, né? E aqui começa um processo de restauração. Esse encontro com Cristo faz com que Pedro retome novamente, se encontre novamente. E não precisa de muita coisa, é isso que eu quero deixar claro nessa manhã, não precisa de muita coisa. Às vezes é uma palavra de Jesus na sua vida, e simples, às vezes um flash já é suficiente para você recuperar as forças, recuperar a energia, recuperar o ânimo e novamente retomar os trilhos da sua vida. Bastou esse encontro breve ali para Pedro voltar e Pedro se conectar novamente. Então Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, ela estava cheia. E aí fala, né, dos peixes e tal. E aí Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. E aí, para concluir, o versículo 15 em diante, é a restauração de Pedro. Por quantas vezes Pedro negou a Jesus? Por 3 vezes, né? E aqui Jesus começa um processo, né, de graça. Graça sendo derramada na vida de Pedro, né? Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, veja que ele chama de Simão, né? Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Jesus não trata daquilo que aconteceu, Jesus não vai pegar aquilo lá, as negativas, não há aqui nenhum sinal de acusação, de julgamento. Aqui é apenas reconciliação, aqui é a graça de Deus se manifestando para Pedro por meio de Jesus Cristo. Quem faz esse papel de acusar é o diabo. Quem faz esse papel de acusar é o homem influenciado pelo diabo e o homem na sua própria maldade. Nós fazemos isso. Nós voltamos lá atrás, relembramos. Jesus não. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Segunda vez. Para cada negativa, uma chance, uma oportunidade de Pedro afirmar: sim, eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E então, pela terceira vez, Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro fica magoado, entristecido por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. E aqui o pó voltou a virar pedra. Aqui Pedro foi restaurado. Veja então, num curto espaço de tempo, Pedro, pedra, vira pó. Jesus o resgata ali do fundo e o transforma novamente em pedra. Então, esse processo de queda e restauração
Nós vivemos várias vezes na nossa vida. Nós vivemos em vários momentos da nossa vida. Talvez você que está aí assistindo já passou por ele várias vezes nesses últimos 3 meses. E eu quero que você tenha isso em mente, que não é porque nós amamos a Cristo que nós não possamos, em algum momento, fraquejar, nos sentir enfraquecidos, ter a nossa fé questionada até mesmo por nós. O importante é que você entenda que estamos sujeitos a isso, que não tente ser mais do que é, que aceite a sua condição de fragilidade, pois só assim você terá a oportunidade de ser restaurado. Se se sentir fraco, procure o Senhor. Faça como Pedro. Na primeira oportunidade que tiver, lance-se ao mar e vá ao encontro dele, para que ele possa te restaurar. Não há vergonha em passar por essas situações. Somos frágeis mesmo e precisamos reconhecer essa fragilidade nossa. É só em Cristo que somos pedra, que somos fortes. E às vezes nós nos afastamos, nós nos distanciamos e então somos atingidos com mais facilidade pelas circunstâncias da vida. Então eu não sei como você se encontra nesse momento, não sei como está a sua vida, mas eu quero te dizer que essa fogueira da graça está sempre aí, pronta para você frequentar o seu entorno e participar desses momentos de restauração. Que o Senhor possa restaurar a sua vida. Eu quero orar por você. Nosso tempo está se esgotando e eu quero orar por você que está aí. Quero pedir a Deus que por meio de Cristo Jesus e do Espírito Santo possa nessa manhã restaurar a sua fé, fortalecer o seu ânimo, levantar o seu rosto e derramar sobre você uma porção nova de unção, para que você possa enfrentar esse mês que começa amanhã, esse mês de junho. Que esse mês de junho seja para você um momento de restauração, um momento de retomada, um momento de recomeço na sua vida. Oro para que você seja restaurado na sua fé nessa manhã. Coloque diante do Senhor esse próximo mês de junho. É um mês que começa agora, na segunda-feira, né? Então que você tome isso como um símbolo para você. O que você deseja para esse mês de junho? O que você deseja para a sua vida, para a sua família, para a sua vida profissional, que talvez esteja aí paralisada nesses dias, para a sua vida afetiva, que também talvez esteja fragilizada, para a sua vida espiritual, seja que aspecto for, eu peço para você que coloque-se diante do Senhor. Peça para o Senhor te fortalecer nessa manhã. Peça para o Senhor derramar sobre você uma porção nova de graça, de unção, de poder, para que você possa enfrentar esse próximo mês com a cabeça erguida. E que seja, sim, um mês de recuperação, de retomada das atividades, de retomada das suas funções, com segurança, respeitando todas as normas que estão aí por causa da pandemia, mas que você possa retomar a sua vida dentro daquilo que for possível a cada dia, com muita segurança, mas com muita direção, o poder de Deus sobre a sua vida. Se você está se sentindo como pó, a minha oração é para que o Senhor restaure você, te restaure, para que você volte a ser pedra, volte a se sentir fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada irmão que está aqui frequentando, assistindo essa live, que está aqui presente na estação. Peço ao Espírito Santo de Deus que, por sua graça, derrame sobre nós, hoje, nessa manhã, uma porção abundante da unção do Espírito Santo de Deus. E que essa unção venha quebrar o jugo, venha quebrar todo o cansaço, toda a fadiga,
que essa unção venha restaurar a nossa fé nessa manhã, venha restaurar a nossa alegria, venha restaurar a nossa esperança, que venha restaurar a nossa alegria. Eu oro, Pai, coloco diante do Senhor esse mês de junho que começa, oro para que seja um mês de retomada, que de alguma forma a gente consiga avançar, romper e vencer essa pandemia que tanto trouxe desgaste para todos nós e perdas para todos nós, perdas de vida principalmente. Eu peço, Deus amado, que o Senhor abençoe a cada lar que representar, que o Senhor possa derramar sobre nós a alegria do Senhor, possa derramar sobre nós a força do Espírito Santo, que os anjos estejam acampados ao redor de cada casa, de cada família nesses dias, em nome do Senhor Jesus. E que possamos, ao final do mês de junho, olhar para trás e celebrar e comemorar uma retomada de vida, de crescimento, dentro daquilo que nos permite toda a segurança que o momento exige. Oro, Senhor Deus, por cada um e peço a bênção do Senhor sobre cada um de nós e entregamos nas Tuas mãos esse próximo mês de junho, que possamos atravessá-lo com a graça, a proteção e a força do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Acho que vai fechar aí, não é? Mas nós vamos encerrar hoje tocando uma canção e a gente se vê. Coloquem lá a sua opinião na pergunta que eu fiz para sabermos o que vamos fazer. O certo é que, mesmo que voltemos às atividades aqui, nós vamos continuar com a live, tá? Vamos continuar sempre transmitindo ao vivo para quem desejar assistir. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. De lá vem o meu socorro.
É isso.